Imagine que é 1971. Você é um analista de nível intermediário no Departamento do Tesouro dos Estados em Washington, D.C. Nos últimos 6 meses, você tem observado algo estranho acontecer diante da sua mesa. Toda semana, chegam mais telegramas de Londres, Paris e Bonn. Governos estrangeiros estão solicitando ouro. Não empréstimos, não dólares, não títulos do Tesouro. Ouro. Metal físico enviado dos cofres de Fort Knox e do Federal Reserve de Nova York para bancos centrais estrangeiros. Você menciona isso ao seu supervisor durante uma reunião matinal. Ele minimiza a questão com a confiança de um homem que nunca questionou o sistema que serve. O sistema é estável, diz ele. Bretton Woods funciona há 26 anos. O dólar é lastreado em ouro aos 35 reais a onça. Todos confiam nisso. Mas você está vendo os números, e os números contam uma história diferente. No ritmo atual de resgates, os Estados Unidos ficarão sem reservas de ouro em 2 anos. Só a França repatriou quase 3 bilhões de dólares em ouro nos últimos 3 anos. A Grã-Bretanha está fazendo consultas discretas. Até a Suíça está aumentando seus pedidos de conversão. O sistema não é estável, está sangrando. Em 15 de agosto daquele ano, o presidente Nixon aparece na televisão e anuncia que os Estados Unidos suspenderão temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Ele chama isso de ajuste técnico. A palavra temporário é usada repetidamente. Já se passaram 54 anos. A janela do ouro nunca mais foi reaberta. O que vocês testemunharam foi a morte de um sistema monetário e o nascimento de outro. E aqui está a parte incômoda. As pessoas que sabiam que isso ia acontecer não eram o público em geral. Não eram os trabalhadores nem os aposentados. As pessoas que sabiam eram os banqueiros centrais, os ministros da Fazenda e os gestores de fundos soberanos. Eles perceberam os sinais antes de qualquer outra pessoa e agiram de acordo. Esta não é uma história sobre 1971. Esta é uma história sobre o que os bancos centrais estão fazendo agora. Ao analisar o comportamento de compra das instituições monetárias mais poderosas do mundo nos últimos 5 anos, não se observa gestão rotineira. Observa-se preparação. Observa-se o mesmo padrão que precedeu todas as grandes transições monetárias da história moderna. Acumulação discreta de ativos tangíveis, diversificação para além das moedas de reserva dominantes e posicionamento estratégico em commodities e infraestrutura que se tornam relevantes quando as promessas em papel deixam de inspirar confiança. Isso não é teoria. É história documentada acontecendo em tempo real. A seguir, apresentamos 4 classes de ativos específicas que os bancos centrais estão acumulando em taxas sem precedentes. Ouro, reservas estratégicas de energia, moedas de reserva alternativas e a infraestrutura digital para controlar o que vier a seguir. Ao compreender por que eles estão comprando esses ativos, você entenderá o que eles esperam que aconteça com o sistema atual. Primeiro ativo, ouro. Em 2022, os bancos centrais compraram mais ouro do que em qualquer outro ano desde 1967, 1.136 toneladas métricas. Em 2023, compraram outras 1.037 toneladas. Em 2024, o ritmo continuou. Esta é a maior acumulação sustentada de ouro por instituições soberanas em mais de meio século. O momento é crucial. A última vez que os bancos centrais compraram ouro a este ritmo foi durante os últimos anos de Bretton Woods, quando o presidente francês Charles de Gaulle estava convertendo agressivamente reservas em dólares em ouro físico. Ele sabia que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólares do que podiam lastrear em ouro, e posicionou a França de acordo. Quando Nixon fechou a janela do ouro, a França não foi pega de surpresa. Agora veja quem está comprando hoje. A China tem sido a maior compradora de ouro entre os bancos centrais há mais de uma década. Os números oficiais mostram que o Banco Popular da China detém aproximadamente 2.064 toneladas, embora estimativas não oficiais sugiram que o número real possa ser de 3 a 4 vezes maior. A Rússia triplicou suas reservas de ouro desde 2008. A Turquia vem acumulando reservas de forma constante desde a crise cambial de 2018. A Polônia comprou 130 toneladas somente em 2023, a maior compra da história moderna do país. A Índia tem aumentado suas reservas discretamente a cada trimestre. Até mesmo Singapura tem aumentado sua posição em ouro. Os bancos centrais não compram ativos para especular. Eles não compram ouro porque acreditam que o preço vai subir. Eles compram ouro porque estão reestruturando reservas, retirando-as de ativos financeiros nos quais não confiam mais. Quando um banco central vende títulos do Tesouro do Zechstein e compra ouro, está fazendo uma declaração. Prefiro manter um metal sem rendimento do que um título que paga 4% denominado em dólares. Essa não é uma decisão de investimento. É uma decisão baseada na confiança.
Durante décadas, as reservas foram mantidas principalmente em dólares porque os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, o devedor mais seguro e o sistema político mais estável. Todas as três premissas estão agora sendo questionadas. A dívida dos Estados Unidos ultrapassou 35 trilhões. A relação dívida-PIB ultrapassa 120%. E mais importante, a instrumentalização do dólar por meio de sanções. Particularmente, o congelamento das reservas russas em 2022 demonstrou algo que os banqueiros centrais há muito temiam. As reservas em dólares mantidas em instituições ocidentais não são neutras. Elas podem ser congeladas por decisões tomadas em Washington. Esse único ato mudou os cálculos de todos os bancos centrais não aliados do planeta. O ouro não pode ser congelado. O ouro não pode ser alvo de sanções. O ouro guardado em seu próprio cofre é o único ativo de reserva que realmente lhe pertence. Segundo ativo, reservas estratégicas de energia. Em 2023, a China adicionou mais de 400 milhões de barris às suas reservas estratégicas de petróleo, elevando o total para aproximadamente 950 milhões de barris, a segunda maior reserva do mundo. As compras foram feitas durante um período de preços do petróleo relativamente baixos, executadas por meio de empresas estatais com mínima divulgação pública. Todas as grandes crises monetárias do século passado foram acompanhadas por um choque energético. O embargo de petróleo de 1973 coincidiu com a inflação pós-Bretton Woods. O choque do petróleo de 1979 desencadeou a estagflação. A crise energética europeia de 2022 acompanhou o maior pico de inflação em 4 décadas. Essas correlações são estruturais. A energia é o insumo mais fundamental para todos os bens e serviços em uma economia moderna. Quando o fornecimento de energia é interrompido, o valor real da moeda diminui. Durante uma crise cambial, a coisa mais importante que um governo pode fazer é manter a estabilidade social, garantindo o abastecimento de alimentos, o funcionamento dos transportes e o fornecimento de energia elétrica. Uma nação com grandes reservas estratégicas pode atravessar uma transição monetária sem um colapso imediato. Uma nação sem reservas precisa importar energia a qualquer preço que o mercado exigir, usando moeda estrangeira a qual pode não ter mais acesso. Foi o que aconteceu com o Sri Lanka em 2022. O país ficou sem reservas cambiais, não conseguiu importar combustível e o governo entrou em colapso em poucos meses. A China também vem acumulando reservas de grãos em níveis não vistos desde a Era Mao, detendo mais de 50% dos estoques mundiais de trigo e milho. Quando instituições soberanas acumulam commodities físicas, estão demonstrando algo. Elas não confiam na estabilidade do sistema de comércio global. Terceiro ativo: moedas de reserva alternativas. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os bancos centrais estão diversificando ativamente suas reservas, reduzindo a dependência do dólar americano, não de forma marginal, mas sistemática. Em 2000, o dólar representava 71% das reservas globais dos bancos centrais. Em 2023, essa participação havia caído para 58%. No ritmo atual, a participação do dólar nas reservas cairá para menos de 50% na próxima década. Para onde está indo o dinheiro? Parte dele flui para o euro, mas o euro apresenta problemas estruturais. Parte dele flui para o yuan chinês, que agora representa aproximadamente 2,5% das reservas globais, um aumento considerável em relação a zero em 2010. Mas a maior parte dos fluxos de diversificação se destina ao que o FMI chama de outras moedas. O dólar australiano, o dólar canadense, o franco suíço, a coroa sueca e o won sul-coreano, que agora representam quase 10% das reservas globais, contra 2% em 2000. Isso revela o que os bancos centrais realmente temem. Eles não estão comprando yuan em grandes quantidades, porque a moeda não é livremente conversível. Eles não estão investindo pesado em euros, porque a zona do euro demonstrou suas próprias fragilidades. Em vez disso, estão distribuindo suas reservas entre moedas menores e estáveis de países com baixo endividamento, instituições sólidas e recursos naturais abundantes. Estão se protegendo, preparando-se para um mundo monetário multipolar onde nenhuma moeda domina. Antes do dólar, a libra esterlina dominou por mais de um século, mas seu declínio não foi repentino. Ela se desvalorizou gradualmente de 1914 a 1956. Quando a crise de Suez tornou o declínio inegável, os bancos centrais mais inteligentes já haviam se reposicionado. Os bancos centrais que estão diversificando suas carteiras hoje aprenderam essa lição. Ativo 4. Infraestrutura de moeda digital. Nos últimos 5 anos, mais de 130 países começaram a desenvolver moedas digitais de bancos centrais. O yuan digital da China está em ampla fase de testes.
O Banco Central Europeu anunciou um cronograma para o euro digital. O Banco da Inglaterra publicou documentos detalhados sobre a libra esterlina digital. Uma moeda digital de Banco Central não é criptomoeda, não é Bitcoin. É o oposto. Dinheiro governamental totalmente centralizado, totalmente programável e totalmente monitorado. Com uma CBDC, o Banco Central tem visibilidade direta de cada transação. Ele pode impor taxas de juros negativas diretamente sobre os depósitos, programar o dinheiro para expirar se não for usado, restringir a compra de certos bens e congelar contas instantaneamente, sem processo judicial. Essas capacidades são descritas explicitamente em documentos oficiais dos bancos centrais. Com a infraestrutura de CBDCs, um governo pode gerenciar a transição monetária de forma ordenada. Ele pode converter automaticamente a moeda antiga em novas unidades à taxa que escolher, impedir a fuga de capitais, restringindo as transferências e forçar os cidadãos a aceitarem novos regimes monetários, tornando as CBDCs a única opção para a participação econômica legal. Os países que mais agressivamente desenvolvem CBDCs são os mesmos que compram ouro e diversificam suas reservas. Eles estão construindo infraestrutura de saída enquanto acumulam ativos de proteção simultaneamente. Os sistemas monetários falham devido a restrições matemáticas que se tornam politicamente intransponíveis. Os governos gastam mais do que arrecadam. Para financiar esses déficits, emitem dívida. Para pagar a dívida, precisam de crescimento ou inflação. Quando o crescimento estagna, existem 3 opções: inadimplência, que destrói a capacidade de endividamento; austeridade, que é politicamente impossível quando os programas sociais dominam os orçamentos; ou inflação, que é o que todo emissor de moeda fiduciária acaba escolhendo porque distribui o ônus gradualmente. Os Estados Unidos têm uma dívida de uns 35 trilhões de dólares. Os juros anuais ultrapassam o 1 trilhão. A única maneira de pagar essa dívida sem cortes de gastos é manter as taxas de juros baixas, o que significa impressão contínua de dinheiro, o que significa erosão do poder de compra. Isso é aritmética, não ideologia. Em toda transição monetária, os custos são distribuídos de forma desigual. Aqueles com informação e mobilidade reposicionam-se antes da transição, investindo em ativos tangíveis e diversificando geograficamente. Aqueles sem acesso mantêm ativos denominados em moeda corrente até que seja tarde demais. Contas de poupança, títulos do governo, pensões fixas. Na Alemanha de Weimar, a classe média foi dizimada, enquanto os industriais saíram ilesos. No Zimbábue, aqueles com contas no exterior sobreviveram enquanto os poupadores nacionais perderam tudo. Na Argentina, aqueles que converteram cedo preservaram sua riqueza, enquanto outros sofreram repetidas desvalorizações. Os bancos centrais que compram ouro hoje não o fazem para seus cidadãos. Eles o compram para a instituição. As compras de ouro indicam que os bancos centrais esperam uma desvalorização da moeda. As reservas de energia indicam que esperam uma interrupção no fornecimento. A diversificação cambial indica que esperam uma queda do dólar. As CBDCs indicam que esperam uma transição sistêmica. Nada disso determina quando a transição ocorrerá. Os sistemas podem persistir além da sustentabilidade matemática. Mas os preparativos são reais e estão se acelerando. A história mostra que aqueles que esperam por anúncios oficiais esperam demais. O choque de Nixon não foi precedido por avisos do governo. Os cidadãos que preservaram suas riquezas observaram o que as instituições fizeram, não o que disseram. Hoje, as instituições estão se manifestando por meio de suas ações. A questão não é se o sistema mudará. Todos os sistemas mudam. A questão é se você reconhecerá o padrão antes que a transição esteja completa.